Olá, meu nome é Renata, sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Goiás e estou no 9º semestre do curso. E hoje eu venho, através deste vídeo, apresentar a atividade aula 06 da disciplina de Literatura Infantil. Então, nessa atividade foi proposto em que a gente estruturasse uma mini aula para uma turma dos anos iniciais do ensino fundamental. E para que a gente estruturasse essa aula, a professora nos propôs um tema, e o tema que me foi passado foi o folclore na obra de Monteiro Lobato. Então, a aula que eu preparei, ela foi baseada em uma das obras de Monteiro Lobato, que é bastante conhecida. Então, o tema da aula será o Sítio do Pica-Pau Amarelo e o folclore brasileiro. Essa aula ela foi baseada para alunos do 3º e 4º ano do ensino fundamental. Então, o objetivo da aula é os alunos conhecerem o Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato e também entenderem o que é o folclore e identificar personagens folclóricos presentes na obra. Essa aula ela terá uma duração, ela pode ter uma duração de 30 minutos e nós precisaremos também de alguns materiais que serão utilizados durante a aula. Então, os materiais que nós precisaremos serão cópias de trechos dos livros de Monteiro Lobato com elementos folclóricos, e também vamos precisar de papel e lápis de cor, e também nós utilizaremos a música do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, para que os alunos eles conheçam sobre a obra, será primeiramente apresentada a música do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é cantada por Gilberto Gil. E depois eu irei propor uma conversa inicial, sobre o sítio e também sobre o autor Monteiro Lobato. Então, essa aula será dividida em duas partes, Primeiro eu farei a introdução do autor e da obra, e depois será feita uma introdução sobre o folclore. Então, para entendermos sobre a obra, para as crianças entenderem sobre a obra e sobre o autor, eu farei uma pergunta inicial para elas, de quem já ouviu falar sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, nesse momento, será incentivado que as crianças compartilhem aquilo que elas sabem sobre o sítio, E logo após será feita uma breve apresentação da obra, Então, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele é uma série de livros infantis escritos por Monteiro Lobato, Esses livros, essa série de livros, elas foram publicadas pela primeira vez entre os anos de 1920 e 1947. E essa série de livros, elas narram as aventuras de Narizinho e Pedrinho, que são os netos de Dona Benta, que é a dona do sítio, a Emília, que é uma boneca falante, e também do Visconde de Sabugosa, que é um sábio feito de espiga de milho, Então, Monteiro Lobato, ele foi escritor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele foi um escritor e também um editor brasileiro. E o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi uma das suas obras de maior destaque enquanto ele estava vivo e até hoje também é. Ele também criou a editora Monteiro Lobato e anos mais tarde ele também criou a Companhia Editora Nacional. Então, como eu havia falado antes, Monteiro Lobato foi um dos primeiros escritores infantis da literatura infantil.
do nosso país e também da América Latina. Então, metade das obras de Monteiro Lobato, ela é formada de literatura infantil. Então, nós passaremos agora para a introdução do folclore. Então, eu irei perguntar aos alunos o que é o folclore. Então, depois que eles responderem a respeito do que eles sabem sobre o folclore, né, eu darei uma breve definição sobre o que é para eles, né? Então, o folclore, elas são as tradições, as histórias, as danças, as festas, músicas e personagens que passam de geração em geração uma cultura. Então, no Brasil, o folclore ele é muito rico e tem personagens como o Saci, a Cuca, o Curupira e entre vários outros personagens, né? E alguns personagens que são citados no Sítio do Pica-Pau Amarelo são o Saci Pererê, que é um menino travesso de uma perna só, que usa um gorro vermelho e adora fazer travessuras. Também temos a Cuca, que é uma bruxa com cabeça de jacaré que adora assustar as crianças. Nós temos também o Curupira, que é um protetor das florestas com os pés virados para trás que engana os caçadores. E também temos a Iara, que é uma sereia das águas doces que encanta os pescadores com sua beleza e o seu canto, né? Então, nós passaremos agora para a parte das atividades, né? Então, nessa parte das atividades, será feita a leitura de um pequeno trecho do livro onde aparece um desses personagens folclóricos, né? Então, um exemplo de trecho é do livro O Saci, né? Então, tem uma parte desse livro onde acontece um diálogo entre a Emília e o Saci. Então, a Emília, a boneca de pano, ela estava conversando com o Saci Pererê, um pequeno ser travesso que só tinha uma perna e usava um gorro vermelho. Ele gostava de fazer travessuras, mas também era muito esperto e sabia muitas histórias do folclore brasileiro, né? Então, depois da leitura desse trecho, será pedido para que os alunos eles desenhem o seu personagem folclórico favorito do Sítio do Pica-Pau Amarelo e eles escrevam uma frase sobre ele. Então, antes, né, de ser feito essa criação dos personagens, é importante também que seja mostrada, né, os personagens para os alunos para que eles consigam visualizar quem são os personagens folclóricos que estão presentes na obra de Monteiro Lobato, né? Então pode ser utilizado também algumas imagens para mostrar para os alunos esses personagens e também pode ser utilizada pode ser mostrado aos alunos um episódio da adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo para a TV, né? Então existem algumas adaptações da obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo que foi transmitida na TV. Então pode ser mostrado algum desses episódios para os alunos para que eles consigam visualizar melhor, né, esses personagens. E aí depois os alunos podem fazer a criação, né, desenhar o seu personagem folclórico favorito, né, e escrever algo sobre eles, né, e depois que eles escreverem algo sobre eles, será pedido para que alguns alunos eles compartilhem, né, o seu desenho e também falem a frase que eles escreveram a respeito daquele personagem.
né? Então, para concluir, né, será, será falado para as crianças de que o Sítio do Capão Amarelo, ele é mais do que uma história divertida, né? Ele é uma maneira de aprender sobre a cultura brasileira, né? Então, Monteiro Lobato, ele usou esses personagens da obra do Sítio do Capão Amarelo, para ensinar e entreter, mantendo vivas as histórias do nosso folclore, né? Então é importante enfatizar também isso para as crianças no final dessa aula.